Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de terça-feira. É com o coração muito feliz que estamos aqui iniciando o nosso momento de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Como é bom, meus irmãos, nos reunimos aqui como uma grande família, todos os dias, com o coração aberto para acolher os ensinamentos do Evangelho, para acolher os ensinamentos de Jesus. Por isso nós desejamos a todos um bom dia, uma excelente terça-feira e um dia de muita paz para todos nós. Que Jesus possa guiar os nossos passos, Jesus possa guiar o nosso coração, para que assim as nossas palavras, as nossas escolhas, as nossas atitudes possam refletir Jesus. E meus amados irmãos, falando aqui em falar, em que Jesus possa se refletir através da nossa fala, vamos começar o nosso evangelho dessa terça-feira rememorando aqui um versículo da carta do querido Tiago. Olha só, lá no capítulo 1, no versículo 19, na carta de Tiago, o ensinamento que nós encontramos. O querido apóstolo nos diz: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Meus amados irmãos, por outras palavras, o querido apóstolo Tiago está dizendo aqui em sua carta: meus amados irmãos, tenham isto em mente, guardem isso no coração. Estejamos sempre prontos para ouvir e tardios para falar. Prontos para ouvir e sempre tardios para falar. Meus amados irmãos, refletindo essas palavras do querido apóstolo Tiago, nós pensamos: quantas vezes não estamos prontos para ouvir? A impaciência faz com que nós atropelemos o que o outro fala, para nós começarmos a falar por cima do que o outro está dizendo. Temos muita dificuldade, meus irmãos, em ouvir com paciência. Sempre quando alguém conversa com a gente ou fala, vamos perceber. Quantas vezes temos impaciência de ouvir o que o outro está dizendo, do que o outro está contando, do que o outro está partilhando? A impaciência faz com que, enquanto o outro está falando algo, a gente comece a atropelar ele falando por cima. O orgulho, meus irmãos, o orgulho faz com que nós tapemos o ouvido quando o outro está contando algo. Tiremos conclusões precipitadas, mal ouvindo o que o outro está dizendo. Tenhamos uma opinião muito rígida, sem considerar o que o outro está falando. Essa dificuldade em ouvir, não é mesmo, meus irmãos? Ou senão, o egoísmo que ainda ressalta em nosso coração, fazendo com que a gente exija que todo mundo ouça quando a gente fala. Mas quando é o outro que está falando, mal prestamos atenção. Quando o outro está contando algo, vem conversar com a gente, mal prestamos atenção. Mas exigimos que todo mundo nos ouça. Ah, meus amados irmãos, o Tiago já nos alertava, olha, estejamos prontos para ouvir, porque o querido apóstolo provavelmente já percebia essa essência na alma humana, essa dificuldade de ter paciência para ouvir o próximo. E quanta discórdia, quantas intrigas, quantos maus entendidos nós evitaríamos
se fizéssemos o que o querido Tiago está nos aconselhando, se soubéssemos ouvir com mais paciência. Quanta intriga, quanto mal entendido, quanta discórdia nós evitaríamos se soubéssemos ter um pouquinho mais de tolerância e paciência em ouvir o próximo. Nos calássemos primeiro para poder ouvir. Ao invés de sair falando e só depois ouvir o que o outro tem a dizer, atropelando o outro com palavras e só depois parando para ouvir. Quanta discórdia, quanto mal entendido nós evitaríamos. Amados irmãos, por isso, todos nós, meus irmãos, que a gente possa levar o nosso pensamento a Deus e rogar ao nosso amado Pai auxílio para que tenhamos sabedoria para ouvir e ponderar o que iremos falar. Sabedoria para ouvir, paciência para ouvir. O quanto a gente aprenderia sabendo ouvir. O quanto compreenderíamos sabendo ouvir. O quanto teríamos muito mais paciência se soubéssemos ouvir. Com isso, meus irmãos, hoje eu gostaria de trazer aqui para a gente encerrar as palavras do querido João Evangelista, que são palavras que se encontram ditadas pelo Espírito Miramês em uma de suas obras, ditadas, psicografadas por João Nunes Maia. Olha o que é nos dito. Não deixemos que os pensamentos se desprendam dos lábios sem que antes tenham sido analisados, para que o escândalo não se processe por nós e perturbe os outros. Por essas palavras que o querido Espírito Miramês nos rememora de João Evangelista, é firmada em nosso coração. Não deixemos que os nossos pensamentos, que aquelas emoções tão desreguladas, elas se desprendam dos nossos lábios. Falar no impulso, falar sem digerir primeiro o que o outro está dizendo, falar sem racionalizar, sem pensar. Não deixemos que esses pensamentos tão desregulados, tão maldosos, tão críticos, eles se desprendam dos nossos lábios, sem que antes a gente tenha analisado eles, para que assim a gente não perturbe os outros. E essas palavras de João harmonizam perfeitamente também com as do apóstolo Tiago. Olha, tardios para falar, pensar antes de falar, ponderar muito bem antes de falar algo, refletir antes de dizer algo. Será que as nossas palavras, se fôssemos nós ouvindo ela, como reagiríamos? Como nos sentiríamos? Se seguíssemos esse ensinamento de Tiago, meus irmãos, teríamos muito mais tranquilidade nas nossas relações, muito mais paz em nosso coração. Levemos essas palavras para hoje, nosso dia, para a nossa vida. Estejamos sempre prontos para ouvir primeiro, com humildade, com paciência e tardios para falar. Meus amados irmãos, essa nossa mensagem de hoje é uma mensagem que foi inspirada na passagem A Paciência do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma passagem que se encontra no capítulo 9 do Evangelho, item 7. Também é uma mensagem da nossa amada e querida Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, uma excelente terça-feira, meus irmãos, para todos nós. Que assim seja.